Boa noite. Hoje nós vamos conversar com a Major Martine, comandante do Corpo de Bombeiros de Mossoró. E os servidores da assistência social recebem projeto do plano de cargos, carreira e salário da categoria. O cenário político está no ar. Nosso programa de hoje, a gente conversa com a primeira mulher a comandar o Corpo de Bombeiros aqui em Mossoró. Major Márcia Martine está aqui com a gente. Vamos conversar sobre este assunto e sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros. Você sabe que pode participar também do nosso programa. Mande sua pergunta, mande sua participação através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Participe, o programa de hoje tem informação aqui para você. Já vou começar, porque lembrei que hoje é quarta-feira, dia de sessão ordinária na Câmara Municipal de Mossoró. E hoje não teve sessão, é dia de sessão, mas não teve sessão, porque os vereadores não estavam presentes. Ali, falta de quórum, diga aí. Não tinha o número mínimo de vereadores, os 7 vereadores necessários regimentalmente para abrir a sessão ordinária. Então, já vou destacar aqui quem era que estava presente para você entender ali quem era que estava na sessão, na hora da sessão. Laurência Amorim, Lucas das Malhas, Osaniel Mesquita, Tony Fernandes, Wísnes do Gás, Edson Carlos e Omar Nogueira eram os vereadores que estavam presentes, não tinha número suficiente para abrir a sessão ordinária. Os vereadores que justificaram a ausência foram Pablo Aires, Paulo Igor, Marleide Cunha e Isaac da Casca. E os demais simplesmente não estavam presentes e aí a pauta ficou trancada, vai para a próxima semana se arrastando aí, inclusive, essa pauta da Câmara Municipal de Mossoró. A gente vai, como a gente sempre traz a cobertura, fica por bem trazer para você também quando não acontece, ainda mais por esse motivo, parece falta de interesse. Olha, nesta quarta-feira, o município de Mossoró apresentou o primeiro plano de cargos, carreiras e remuneração da assistência social. A apresentação aconteceu no auditório da Estação das Artes Eliseu Ventania. O projeto de lei apresentado hoje pela manhã concede aos servidores da área da assistência social do município reajustes que variam de 10% a 51,7%. E ainda, de acordo com o prefeito Alisson Bezerra, prevê uma série de avanços para a categoria. Concedendo 10% de reajuste do plantão dos servidores e concedendo um reajuste salarial que vai de 10% até 51,7%. Então, nós temos servidores que vão ter a oportunidade, já no salário do mês de dezembro de 2023, a ter um reajuste salarial de 51,7%. Agora, o projeto de lei do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Assistência Social será enviado à Câmara Municipal. Conforme a tabela de adicional de incentivos à qualificação, o adicional parte de 10% para servidores com graduação, 15% para pós-graduação, 25% para mestrado e 30% para doutorado. Para o secretário de Desenvolvimento Social do município, Edson Natécio, essa é a reparação de uma dívida histórica com a categoria. Nós estamos aqui reparando uma dívida histórica do município de Mossoró com os trabalhadores e trabalhadoras da assistência social. Não tinham segurança jurídica, não tinham carreira e o prefeito Alisson nos incumbiu, junto com a secretária Luana, o secretário Tiago, junto com o consultor Rodrigo Forte, de produzir um instrumento, uma ferramenta, um projeto de lei que respeitasse essa categoria, que valorizasse essas categorias e que concedesse um reajuste justo e que reconhecesse o seu trabalho, a sua formação, a sua dedicação à assistência. Durante o ato que reuniu os trabalhadores, os servidores celebraram a garantia dos direitos, como este sendo um pontapé inicial para mais avanços. Um marco histórico, que é o primeiro plano de cargos, carreira e remuneração dessa categoria de servidores da assistência social. Então, é um instrumento que vai impactar diretamente na melhoria da qualidade do serviço, da prestação do serviço, porque ele vai garantir alguns direitos dos servidores efetivos.
A gente ainda não ouviu demais servidores, esses servidores é uma parte da categoria. A gente vai ouvir também o sindicato em relação a isto e conhecer um pouquinho melhor o plano. A gente ainda vai desdobrar esse assunto por aqui. Olha, no dia 24 de agosto, aconteceu a solenidade de passagem de comando do 3º Grupamento de Bombeiros, sediado em Mossoró. Pela primeira vez, uma mulher assumiu o comando. Major Martini assume a unidade que atende toda a cidade, além de mais 66 cidades, totalizando mais de 1 milhão de potiguares. Nascida em 3 de julho de 84, no Rio de Janeiro, Márcia Fazolo Martini, Major Martini, é formada em Educação Física pelo UFRN, entrou na Academia de Oficiais em julho de 2007. Em 2010, foi declarada aspirante oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte. Major Martini já atuou como ajudante de ordem do comandante-geral, comandante do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar, comandante da 1ª Seção de Bombeiros, comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, além de ser instrutora de Educação Física e de Combate a Incêndio. Toda uma formação para assumir esta função que agora está como comandante do Corpo de Bombeiros de Mossoró, Major Martini. Seja bem-vinda aqui ao cenário político. Desde que assumiu em agosto, fiquei curiosa em entrevistá-la, justamente por conta dessa questão de ser a primeira mulher a comandar. E não é muito frequente que isso, que as mulheres estejam em postos, em espaços como esses e em postos de comando. Como foi que surgiu aí a aspiração ao comando e o trabalho nesse sentido? Como é que tem sido de agosto para cá também como comandante aqui em Mossoró, para a gente começar com esse assunto mais leve, ou não, né? Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu fui escolhida, né? O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, ele viu uma oportunidade, né, na verdade, ele me deu uma honra, né, de vir trabalhar em Mossoró, comandante desse grupamento, um grupamento tão grande, o 2º maior. A gente atende 1 milhão de habitantes, ou seja, é uma honra, não deixa de ser, né? E é fruto de um trabalho. Eu já estou há 16 anos na corporação e foi um trabalho construído ao longo desses anos e o comandante me escolheu para essa honraria. Então, ele viu além. Quando ele me perguntou, eu falei assim: "Ô, comandante, eu tô bem aqui, eu estava dando aula, comandando o centro de formação, que é um lugar que eu gostava muito de trabalhar, mas aí ele me deixou aquela pulguinha e falou assim: ó, eu só vou mandar se você quiser." 3 dias depois eu falei assim: me manda, comandante, que vai ser uma mudança para minha vida fenomenal. Assim, eu vim para cá sozinha, com a cara na cara e na coragem, e eu falei: eu vou me embora enfrentar esse desafio que vai ser bom para mim como pessoa, né? Como mulher, porque é uma representação, e eu só tive essa noção quando eu cheguei aqui, que estamos numa cidade de representatividade feminina absurda. Então, imagina, né? Caiu como uma luva esse comando. E para a minha profissão, para a minha carreira, então essa situação é extremamente importante nesse cenário para mim. E tem dificuldade no fato de ser mulher numa posição de comando? Já teve mais. Eu entendo que foi uma mudança. E até 2018, nós só tínhamos 3 mulheres na corporação. Então, agora nós temos mais de 50, 60 mulheres. Uhum. Então, acaba que é um pouco uma novidade ainda. Vivemos um país machista e isso é necessário ser lembrado, né? Porém, eu vejo que a tropa me recebeu muito bem aqui. Eles me respeitam, eles me acolheram principalmente, ainda mais que eu vim sozinha, acaba que o quartel ele se torna aquela outra família. E eu fui extremamente bem recebida e me sinto bem acolhida aqui. Vamos fazer um intervalo e aí no próximo bloco a gente conversa sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros, agora sobre o comando da Major Martini aqui em Mossoró. Continuando o nosso programa de hoje, nossa entrevistada é a Major Martini, comandante do Corpo de Bombeiros em Mossoró. Manda sua pergunta, redes sociais, aparece daqui a pouco aqui, ó. Eu vou ficar com o tempo até a hora que vai aparecer. Enfim, temos Twitter, agora sim, o WhatsApp e o Instagram. Você confere aí, segue a gente, manda a sua participação que a gente traz no programa de hoje.
Olha, de janeiro a setembro de 2023 foram registrados 163 focos de queimadas no Rio Grande do Norte, segundo o programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Em setembro, houve aumento do número de focos, 65 no total. Vamos dar uma olhada em mais uma queimada que o nosso jornalismo registrou ontem em Mossoró. A nossa equipe registrou um flagrante de queimada em uma área rural por trás do Ministério Público Estadual. Essa região aqui é uma região vasta e com a mata seca, as chamas se alastram rapidamente. O Corpo de Bombeiros já foi acionado aqui ao local e as equipes daqui a pouco já estarão chegando. Inclusive, de longe, a gente consegue ver a fumaça que sai desse local aqui em uma área que possivelmente possa ter sido intencional. Você veja que nesse momento aqui, o fogo vai se alastrando porque a vegetação é seca, então rapidamente ele se espalha. Apesar de não existirem casas aqui por perto, mas é uma área que é próxima ao Ministério Público Estadual, próximo também ao Motel Elos, que fica logo mais adiante, e o Corpo de Bombeiros está vindo para o local para conter essas chamas que se alastram no decorrer dessa vegetação seca e um incêndio possivelmente provocado. As autoridades ligadas à segurança alertam que provocar queimadas é crime ambiental previsto em lei, além de trazer muitos prejuízos para famílias e pessoas que também sofrem de problemas. Olha, nesse momento o fogo ele vai tomando de conta, o vento vai espalhando as chamas e ele rapidamente se espalha aqui nessa área de vegetação que está bastante seca e propicia que o fogo ele cada vez mais vá se alastrando e consumindo toda essa vegetação. O Corpo de Bombeiros, pelo visto, vai ter um pouco de trabalho para conter as chamas aqui nessa localidade rural, onde o fogo cada vez se espalha mais. Olha, a gente veio um pouco mais distante aqui e a situação é bem complicada. Chega a fazer sombra de tanta fumaça. A área onde se concentra a queimada é principalmente em uma área que a nossa equipe não consegue chegar, que é bem dentro do mato. Para o outro lado tem o bairro Dom Jaime Câmara, Alto da Pelônia, e vou subir aqui, viu? Gente, para você ter uma ideia, a gente pensa que está num tempo de chuva, mas tudo isso é fumaça provocada lá de dentro dessa mata. Tentar se aproximar aqui, ó, a gente se aproxima mais aqui, a gente vê a dimensão do fogo, que rapidamente se alastra em uma vegetação extremamente seca. Estamos numa área rural conhecida como Sítio Kennedy, por trás do Ministério Público Estadual. Do outro lado você vê o Alto da Pelônia, Dom Jaime Câmara, aquela região ali, e famílias sendo prejudicadas com tanta fumaça provocada por essa queimada em uma vegetação seca nessa comunidade rural. A nossa equipe fez o flagrante agora dessa queimada e o Corpo de Bombeiros já foi acionado aqui ao local. A gente espera que as chamas sejam contidas e não prejudique mais ainda as famílias que estão sofrendo muito com essa fumaça. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros acaba de chegar aqui no local. A equipe está preparada com o carro-tanque para tentar apagar as chamas. É muito fogo nessa vegetação seca e os bombeiros vão ter muito trabalho para poder conter as chamas. Inclusive, a fumaça é muito grande. Eles estão tentando agora um local que eles possam ter acesso para começar o trabalho de tentar apagar as chamas que rapidamente se alastram no meio da mata seca. Pois é, os municípios com maior quantidade de focos de queimadas neste ano foram Serra do Mel, Areia Branca, Porto do Mangue e Venha Ver, segundo a pesquisa do INPE.
No Rio Grande do Norte, o período de outubro a janeiro é caracterizado por maior frequência de focos de queimadas e incêndios, além de situações de baixa umidade relativa do ar e de precipitação. Esse cenário aumenta a poluição atmosférica, traz riscos à saúde. E agora sim, vocês viram e tiveram uma ideia, uma noção de como é que fica. Eu estava aqui durante a reportagem conversando com a Major Martini. Ela estava explicando que isso acontece todos os dias, toda hora, e que essa fumaça é bem tóxica. Então, quais são as orientações que o Corpo de Bombeiros dá para as pessoas, por exemplo, como no bairro Alto da Pelônia, que estavam ali ontem sofrendo com essa fumaça? Infelizmente, geralmente quem não coloca fogo é o que sofre as consequências. Primeira coisa, é lembrar a toda a população para não utilizar nenhum tipo de foco, de incêndio para apagar fogo, para limpar terreno, para fazer aceiros. Essa época do ano não é o momento. 90% dos nossos incêndios florestais são causados pelo homem. Ou seja, é muita coisa. A gente poderia evitar muitos problemas, muitos transtornos e evitar que as pessoas se intoxiquem com essa fumaça, porque essa fumaça realmente ela é muito tóxica. O que, se não for possível sair daquele local, das proximidades, é manter o mais arejado possível o ambiente que você está, para evitar a inalação dessa fumaça. E em relação ao trabalho do Corpo de Bombeiros com essas queimadas, como nesse período, por exemplo, de outubro a janeiro, que aumenta a incidência, como é essa atuação? A própria população chama, o Corpo de Bombeiros tem estrutura para estar cobrindo todas as queimadas, todas as ocorrências por aqui? A gente é uma corporação ainda que está em crescimento. Ainda que a governadora faça concursos públicos, a gente ainda não tem a robustez necessária para atender a cada foco de incêndio que entra. Então, a gente prioriza aqueles que estão gerando mais riscos, que estão em áreas de proteção, que possam trazer algum prejuízo ambiental. Então, a gente foca nesse. E aí, a gente coloca neste período viaturas e pessoal extras só para tratar de fogo em vegetação. Então, a gente consegue fazer um bom combate. Nós temos auxílio quando os nossos braços aqui de Mossoró não são suficientes, a gente consegue chamar outros grupamentos do bombeiro, que nós somos um só, apesar de estarmos em localidades diferentes. Mas a gente chama os bombeiros, por exemplo, agora tem os bombeiros de Caicó que estão na Serra do Coó, que é uma área do 3º GBM, daqui de Mossoró. Mas eles foram lá, botaram 10 pessoas para ficar exclusivos lá daquele incêndio, então a gente vai se ajudando e assim a gente vai evitando que esses incêndios se alastrem de maneira a trazer grandes prejuízos. Outra coisa que a gente fez agora na Serra do São Rafael, por exemplo, foi chamar o helicóptero. A Secretaria de Segurança colocou o helicóptero à nossa disposição e que foi fundamental para o combate a incêndio naquela localidade, porque era um local de difícil acesso. Para chegar, tinha que ser a pé, 5 quilômetros de distância da nossa base e com a nossa bomba costal, que pesa 20 quilos, pelo menos. Então, era muito, muito difícil chegar lá e fazer o combate e depois ter que voltar 5 quilômetros para encher a bomba costal. Então, esse trabalho do helicóptero nos ajudou muito, porque ele, além de levar o efetivo até o local, com muito mais velocidade, ele jogava água, porque eles têm aqueles baldes aéreos, e eles fizeram 56 lançamentos de água, que nos ajudou, assim, grandemente. E tem como prevenir, Major? Tem como prevenir, principalmente o pessoal da área rural, em fazer aceros com trator, nos momentos corretos, né, que não seja esse momento muito de seca, que possa utilizar uma queimada controlada, que a gente chama, mas não neste período, esse período que é muito seco, não se faz queimada controlada, porque vai descontrolar. Então, é necessário que cada um faça um pouquinho a sua parte. As defesas civis dos municípios e a do Estado têm ajudado muito com a estrutura, com tudo que é necessário para fazer esses combates, mas ao longo do ano é necessário que cada dono de terra faça também a sua parte, seus aceros, para evitar que esse incêndio, em algum momento, que acontece todos os anos, ele se alastre e traga prejuízo para a própria propriedade dele. Olha, o Corpo de Bombeiros também realiza um trabalho que, inclusive, é muito cobrado em muitos momentos pela sociedade, que é a perícia.
perícia em prédios, perícias em estruturas físicas, públicas, privadas, eventos. E a gente teve um acontecimento no último feriado do dia 12, lá no Clube da Caixa, que terminou pela morte de um menino de, se não me engano, 7 anos, o Nicolas, ontem. Uma notícia realmente muito triste, e essa ocorrência desse afogamento chamou a atenção do nosso jornalismo para a situação de funcionamento do clube. Onde é que entra o Corpo de Bombeiros nessa perícia, nessa inspeção, e em como, e se o clube estava dentro ali das regras e das normas para funcionamento? Hoje em dia, o Corpo de Bombeiros ele trabalha basicamente para estruturas de incêndio e pânico, para verificar se os preventivos fixos da edificação que são responsáveis por apagar o fogo estão em funcionamento. Então, para isso, a instituição, ou o prédio, ou o comércio, ele tem que dar entrada no Corpo de Bombeiros para a gente olhar o projeto deles, olhar as ARTs dos arquitetos e engenheiros para ver se está tudo de acordo, e a gente depois vai lá e faz a vistoria para ver se aquilo que está no papel está implantado naquela edificação. Eu procurei saber, não encontramos nos nossos registros o Clube da Caixa, porém, com relação à guarda-vidas ou à segurança ali daquela piscina, nós não temos ainda legislação nesse estado que obrigue de ter guarda-vidas ou de ter um ralo anti-sucção. Nós não temos. Nós orientamos, fazemos ao longo do ano visitas, palestras para prevenção de afogamento, principalmente em escolas, visto que é a maior causa de acidentes com mortes em crianças de 1 a 4 anos e a segunda maior de 5 a 9 anos. Então, como é muito importante e as maiores vítimas são as crianças, a gente tem um projeto aqui na escola, que a gente faz todo esse processo e esse projeto de prevenção a afogamentos dessas crianças. Lá foi uma fatalidade, eu não sei informar, na guarnição também não sabia informar se existia algum guarda-vida lá, mas foi uma fatalidade, ele escorregou, bateu a cabeça e se submergiu e demorou para perceber que ele estava submerso. Então, foi uma fatalidade. Muito triste, realmente. A gente já trouxe, inclusive, aqui no cenário, na 95, e mais uma vez reforçamos nosso pesar, toda a família e os amigos dos familiares do pequeno Nicolas. Mas aí, em relação a esses números, a senhora falou sobre maiores ocorrências de afogamentos vitimam as crianças. Quais são as ocorrências, os números em relação a afogamentos por aqui, pela região? Eu não sei precisar a quantidade. A gente não tem o conhecimento de quantas vítimas, né? Eu não tenho esse dado. Mas eu sei que a Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ela faz esse estudo a nível de Brasil. Sim. Foi a partir desse nível Brasil que tirou-se esses dados. Tanto em mananciais, praias, principalmente piscinas, que é onde acontece a maior parte dos afogamentos. Porque a gente tem o costume de olhar e tomar mais conta da criança quando está na praia, justamente porque é um ambiente aberto, justamente porque tem as ondas, né? E a gente, às vezes, vacila numa piscina porque está em casa, é uma distração. A criança, a gente fala que a criança não pode estar a mais de 1 metro de distância do responsável. Quando tem uma piscina por perto. Quando tem piscina, quando tem praia, principalmente, porque além dela se afogar, ela pode sumir, né? É interessante que a gente vê e a gente cobre também algumas situações de afogamentos nos rios, nos açudes, nesses reservatórios de água. É muito frequente. Como é que funciona o trabalho do Corpo de Bombeiros e quais as orientações para as pessoas? Já em açudes, que as pessoas também tomam um pouco mais de cuidado com as crianças, quem sofre mais pela experiência do nosso atendimento são as pessoas que bebem um pouquinho a mais, que se embriagam e aí tentam ir ali para a parte mais funda e acabam se afogando. Então, a primeira coisa, se beber, além de não poder dirigir, também não entre na água. Porque você pode ter algum mal súbito, você perde um pouco a referência, você pode ficar mais fraco e você pode se afogar com mais facilidade.
É perigoso realmente, viu, gente? São situações muito tristes que a gente costuma cobrir aqui no nosso jornalismo através do Ronda Policial e realmente todo cuidado é pouco. Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco a gente traz também a sua participação. Continuamos o cenário político de hoje. Nós estamos aqui recebendo a Major Martini. Ela é comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, de Mossoró. Mossoró, Rio Grande do Norte. Participe do nosso programa. Redes sociais, Twitter, WhatsApp, Instagram disponíveis para você. Já quero mandar um alô, porque eu já chequei aqui, do Pedro Igor, da recepção da Câmara Municipal de Mossoró. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho de sempre, viu, Pedro? Olha, agricultores familiares devem realizar inscrições no Garantia Safra 2023-2024 até o fim deste ano. As inscrições para o programa Garantia Safra seguem abertas até o dia 20 de dezembro. E os agricultores e agricultoras familiares podem realizar a inscrição na sede da Emater nas segundas e terças, de 7 da manhã até o meio-dia, ou então na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de segunda a sexta, das 7 da manhã até o meio-dia. Lembrando que no ato da inscrição é preciso estar com a DAP ou CAF em dia, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf ou Cadastro de Agricultura Familiar, além, claro, dos documentos pessoais, de imóvel, entre outros. Para esse ano, o município de Pau dos Ferros está ofertando 200 cotas para os agricultores. Lembrando ainda que o recebimento do seguro só acontece em caso de comprovada perda na lavoura, perda de mais de 50%. Esse programa é do governo federal, mas ele é colocado em prática com parceria dos estados e municípios, que devem efetuar o pagamento de contrapartidas para que, em caso de perda comprovada na lavoura, os agricultores possam receber um seguro que esse ano será equivalente a R$ 1.200. Ivanúcia Lopes, para o jornalismo da TCM. Dada a informação, a gente volta aqui, nossa conversa com a comandante do Corpo de Bombeiros de Mossoró, Major Martini. Major, a gente falava no bloco anterior sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros em clubes, por exemplo, e me chamou a atenção de não existir uma legislação em relação à obrigatoriedade da presença de salva-vidas, guarda-vidas ali nesses locais. Em outros estados, como é que funciona? É obrigatório na maioria dos estados? Nos outros estados, a maioria deles, já existe uma legislação onde o Corpo de Bombeiros faz essa fiscalização, no sentido de determinar quantos guarda-vidas vai ter de acordo com o tamanho da piscina, o tamanho do manancial que ali tem. Nós temos um projeto de lei já feito, eu participei até da confecção já tem algum tempo, mas tem que passar por toda aquela burocracia que tem que ter, lógico, tem que passar por todos os setores para poder implantarmos, porque é fundamental. Eu sei que a maioria dos clubes, locais onde tem muita concentração de gente, eles já colocam o guarda-vida, porque é uma segurança a mais que você traz para aquela pessoa que está ali no seu momento de lazer. Mas tem lugares que não possuem ainda e a gente não tem ainda como obrigar. Não há obrigatoriedade, então Não. Fica aí a responsabilidade a cargo dos locais. Exatamente. E mesmo que gere um custo com a implantação dessa possível lei, você pode salvar vidas e aí uma vida não tem custo, né? Então, às vezes, é um custo a mais que vai trazer para aquele local, mas que pode ser garantia de vida e de sucesso aí por muitos anos. Major, e nas praias, existe obrigatoriedade? Nas praias, aí já é a cargo do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros tem as guarnições de guarda-vidas, que a gente atua nos locais, aqueles locais de maior concentração de pessoas e nos locais de maior perigo. Então, por exemplo, agora que vai começar a Operação Verão, a gente vai lá para Tibau, porque a concentração de pessoas é muito grande. Então, a gente faz tem o nosso posto de guarda-vida e a gente fica lá até terminar a Operação Verão, que é lá perto do Carnaval. Entendi. Então, eu lembro que o governo do estado sempre anuncia realmente esse reforço nas praias que tem maior movimentação durante o verão, na Operação Verão. Major, como é que funciona as perícias para as estruturas? A gente vê em alguns eventos, por exemplo, o Corpo de Bombeiros
faz ali nas vésperas do evento começar, o Corpo de Bombeiros encontra algumas irregularidades, volta tudo, tem que refazer ou consertar ali, tornar regular dentro das regras. Como é que funciona esse trabalho, essa perícia para eventos, mas também para estruturas fixas aqui nos locais? A entrada é a mesma, é pelo escritório do empreendedor, onde nós temos um escritório nosso lá que recebe os projetos. Por que que acontece de, geralmente, ali em cima da hora, o bombeiro está indo lá fazer fiscalização? Porque é necessário que se entre com pelo menos 10 dias úteis de antecedência. E, às vezes, esses eventos não entram. E aí o que acontece? Eles conseguem a autorização, porque é possível uma autorização para entrar fora do prazo e a gente tem que correr com tudo. Então tem que fazer, porque a gente recebe o projeto, faz a avaliação daquele projeto, vai no local fazer a vistoria, chega lá, às vezes o que está lá não está posto, às vezes extintor de incêndio, que é geralmente o que dá problema. Extintor de incêndio não está lá, ou alguma outra estrutura que é necessária não está. Aí a gente, pessoal, vamos arrumar, aí volta, depois a gente retorna de novo. Por isso que é sempre muito em cima da hora, né? Mas o principal é que cada vez que for ter algum evento é que se entre com antecedência, com bastante antecedência, no mínimo 10 dias úteis, para que a gente possa não passar por esse momento. Esse ano, por exemplo, no Mossoró Cidade Junina, no Pingo do Meio-Dia, o Major Monteiro, que é o responsável por esse setor aqui em Mossoró, ele começou a fazer o trabalho desde o começo do ano. Tanto que no dia a gente teve pouquíssimos problemas, porque ele foi fazendo um trabalho de conscientização, ele foi falando com a prefeitura e deu tudo certo, foi tudo ótimo, não tivemos grandes intercorrências, justamente porque foi feito tudo dentro do prazo. Então facilitou muito o nosso trabalho. No caso de locais de grande circulação de pessoas, como casas noturnas, bares, boates, tem que existir essa solicitação realmente? Ou pode ser aberto o empreendimento sem essa inspeção do Corpo de Bombeiros? Geralmente, quando é estrutura física de bar, restaurante, boate, ele dá a entrada como empreendimento. E aí dura 1 ano a autorização. Depois de 1 ano ele tem que renovar, porque o bombeiro tem que ir lá de novo, verificar se tudo que continua nos locais, se está tudo funcionando, se os preventivos fixos estão ok. E aí ele dá de novo o AVCB, que é o atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros. E os locais que não solicitam, por exemplo, essa revisão? O que é que acontece? Fica funcionando irregularmente? Fica funcionando irregularmente. E o que é que pode acontecer com esses locais? O que pode acontecer é... Agora a gente está tentando montar um setor responsável por fiscalizações, para verificar se tem o AVCB daquela instituição. O que pode acontecer é alguém sabe que aquele local não tem mais o AVCB, ele faz uma denúncia e a gente vai imediatamente. Porque como tem muito comércio, muitas estruturas, a gente vai fazendo aos poucos, não tem como... não tem um efetivo suficiente para fazer de uma vez. Então, quando tem denúncia, a gente já sabe que lá está fora, aí a gente vai e já resolve. O Marcos Galdino, aqui no WhatsApp, ele pergunta, parabeniza e diz: seja bem-vinda a Mossoró, terra do sol, sal e petróleo. Olha, ele pergunta se os bombeiros de Mossoró têm condições de apagar incêndio em edifícios altos pela estrutura dos veículos. Pela estrutura dos veículos? A questão da escada, eu acho, mangueiras. Entendi. Tá. Muito boa pergunta, todo mundo me pergunta, essa pergunta parece que é a pergunta do século, né? Nossas edificações aqui em Mossoró são relativamente novas e essas edificações mais novas, elas já têm escada de incêndio, elas já têm preventivo fixo. E para que servem esses preventivos e essa escada? Que é por onde o bombeiro entra. O bombeiro sobe para fazer o combate pela escada de incêndio, assim como a vítima desce por ela. Então, enquanto está todo mundo descendo, fugindo, o bombeiro está subindo por ela. É uma escada enclausurada, protegida, ela pode durar algumas horas e é o suficiente para garantir a segurança do bombeiro para chegar até o local que está pegando fogo. Então, independente do tamanho da edificação, se tivéssemos aqui 50 andares em uma edificação, o bombeiro teria condições, porque o bombeiro vai por dentro da edificação.
Entendi. A escada Magiros, que o pessoal fica preocupado, a gente utiliza em algumas situações, em pouquíssimas situações, que seria quando já pegou fogo, por exemplo, em um prédio inteiro, que ele já foi completamente tomado, aí a gente faria o combate de fora para dentro. Mas com preventivos que a gente tem na edificação e a escada, dificilmente a gente chega nesse ponto. A gente tem aqui a participação da Jéssica Nogueira e ela pergunta, inicialmente ela parabeniza a Major e indaga quais os desafios enquanto mulher de comandar um grupo que em sua maioria é formado por homens. É um desafio grande, né? Mas é como eu falei, eu fui muito bem recebida e ao longo da... Eu já estou há muito tempo na corporação, todo mundo já me conhece muito bem. Eu dei muita aula ao longo desses anos, o que facilita tanto a criação de vínculo com todos da tropa, como traz o conhecimento de quem é quem dentro da corporação. Então, eu não tenho, hoje em dia, não tenho dificuldades. Aliás, eu acho que eu nunca tive. No começo eu chegava, eu era muito fechadona, não falava com quase ninguém. O pessoal tinha muito medo, já tinha medo da minha cara. Já chegou buscando? Já cheguei. É porque falavam pra gente que a gente tinha que... No começo você tem que ser sério, pra ninguém... Pra todo mundo lhe respeitar. Mas eu nunca tive grandes problemas não. Principalmente em subordinação, o pessoal sempre foi muito respeitador. Isso acontece em outros espaços também. Antigamente, no jornalismo, existia aquela convenção da mulher usar terno, usar o blazer, que era justamente também para passar essa imagem, né, de seriedade, de mais sisudez, para marcar ali aquele ambiente e aquela posição. Mas acho que está começando a entrar, né, aos poucos na cabeça das pessoas que as mulheres podem ocupar diversos espaços. Eu falo assim, basta tempo e resultado. Não tem nada que fale mais alto do que o resultado do seu trabalho. Então, o resultado está aí, né? Não há argumentos contra. Exato. Estava aqui dando uma olhadinha, Marcos Galdino, é isso mesmo. A gente tem aqui já ainda outros questionamentos em relação ao Nogueirão aqui em Mossoró. O Nogueirão é muito polêmico, né? Inclusive, aconteceram alguns incidentes que poderiam ter sido acidentes graves ali em relação à falta de estrutura, falta de reforma, de manutenção. O Corpo de Bombeiros vem acompanhando a situação? Sempre que vai ter algum jogo, a gente faz a análise, mas lembrar que para o bombeiro liberar qualquer evento ou o Nogueirão, por exemplo, é necessário que um engenheiro, um arquiteto, digam que aquele local está seguro. Então, a gente pega a documentação, nós não somos engenheiros, né? A gente só confere aquela documentação. Do conselho do CREA. Exatamente. Se aquele engenheiro garante, então está sob responsabilidade dele que aquele evento pode acontecer ali. O que a gente fez da última vez interditou uma parte e deixou a parte que estava em condições, de acordo com o engenheiro e do arquiteto, de condições de funcionamento e liberou aquela parte. E aí, todo jogo que vai acontecer, o Corpo de Bombeiros visita o Nogueirão e faz uma inspeção. Tem que olhar. Major, em relação à questão da estrutura, para o funcionamento aqui, cobertura de Mossoró e de mais 66 cidades, existe estrutura de equipamentos e efetivo ideal do Corpo de Bombeiros? Sim, o efetivo ideal, de acordo com a ONU, fazendo os cálculos, daria por volta de 3 mil homens. Mas na nossa lei aqui nós estamos em 1.065. Poderemos chegar até 1.065, que é o previsto em lei. Ao longo dos últimos anos, o governo do estado vem fazendo concursos públicos. Mas para vocês terem uma ideia, para formar um soldado demora 1 ano. Uma turma de soldados, né? E a gente não consegue formar 1.000 de uma vez. A gente consegue formar 50, 70, porque a gente precisa que eles sejam bem formados. Turmas muito grandes para uma especificidade de um trabalho como o nosso, que tem que aprender salvamento à altura, salvamento aquático, salvamento veicular, combate a incêndio, muita coisa. Então, a turma tem que ser menor, até para aprendizado. Então, a gente vem aumentando, a gente está com uma turma em formação, vamos formar outra. Há uma previsão de mais um concurso ou de chamar o do último concurso. Então, assim, a gente está crescendo. Então, a estrutura que nós temos hoje, ela poderia ser maior, poderia, se a gente tivesse mais efetivo, principalmente, né? Porque
Não dá para comprar um bombeiro, mas dá para comprar uma viatura. Então, a gente consegue fazer processo de compra para equipamentos. Mas o efetivo, ele já demora muito mais para a gente formar. Então, tem sido feito e a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Hoje mesmo, a gente está estruturando mais uma unidade em Apodi, que já vai trazer mais uma capilaridade. Porque o objetivo do comandante é, sim, capilarizar o Corpo de Bombeiros pelo Rio Grande do Norte, trazendo maior atendimento e diminuindo o tempo de resposta, né, para desses incêndios, dessas ocorrências que nós temos. Então, é o primeiro em Apodi? É o primeiro em Apodi. Então se torna, além de Mossoró, mais 67 cidades. Não, é contando com Apodi. O terceiro grupamento, ele tem uma seção, um grupamento, um quartel em Pau dos Ferros. Sim. Hoje, inaugurando não, estamos estruturando a Apodi, que essa semana já começamos um trabalho. Semana que vem, provavelmente, o governo do estado irá inaugurar. Mossoró e Açu. Entendi. Então, já incluía a Apodi, foi agora a inauguração do quartel. Agora tem o quartel. O quartel lá no município de Apodi, que também acompanha a gente aqui. Um alô para todo mundo de Apodi aqui, ligado no cenário político. Major Martini, comandante do Corpo de Bombeiros de Mossoró, muito obrigada pela presença. Obrigada a você pelo convite, foi uma honra estar aqui e mais uma vez estar aqui na TCM para a gente poder conversar um pouquinho e falar do Corpo de Bombeiros, que eu entendo que quando eu era criança eu quase não ouvia falar do que é o Corpo de Bombeiros, o que fazia. E eu acho tão legal hoje em dia as crianças terem vontade de ser bombeiros. Então, é poder despertar um pouquinho e trazer conhecimento para quem está em casa das nossas funções, dos nossos atendimentos, que são infindáveis. Nós trabalhamos desde captura de gatinho na árvore, de abelha, até um grande incêndio como a gente está passando agora. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Obrigada também pelo trabalho exercido aqui para a nossa sociedade. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.